Olá, bem-vindos alunos do 8º ano para a nossa primeira aula de 2021. Sejam muito bem-vindos vocês, professores e alunos. Hoje nós teremos a nossa primeira aula falando sobre o gênero entrevista. Nessas aulas serão uma sequência de aulas do caderno Aprender Sempre, que vocês podem acompanhar aí pelo seu caderno, ou a gente vai colocar também aqui o QR Code para vocês poderem fazer o link. Tá? Está aqui comigo a professora Silene, que será a professora que vai ministrar essa aula. Olá, professora Silene. Olá, professor Mauro, olá, estudante, professores e todos que nos acompanham nessa aula. Como o professor Mauro falou, nós iremos utilizar o caderno Aprender Sempre e nós iremos falar sobre entrevista. O que é uma entrevista? Como funciona uma entrevista? Professor Mauro, então vamos lá as habilidades do nosso dia, falar um pouquinho desse contexto e aproveitar também para deixar e desejar boas-vindas aos professores, aos colegas, porque a nossa primeira aula agora do 8º ano, nesse ano de 2021, que seja um ano muito bom para todos nós. Isso aí, com certeza, esperamos que seja um bom ano. Vamos ler então o tema da aula e a habilidade que a gente vai trabalhar nessa aula. O tema da aula é entrevista e suas funcionalidades. A habilidade que a gente vai trabalhar, que está aí no caderno Aprender Sempre, é identificar as informações principais de apresentações orais, tendo em vista o apoio ao estudo. Então vamos à aula. Nós, então, teremos o objetivo de conhecer esse gênero textual e também verificar quais são os suportes, quais são as implicações e o sentido de uma entrevista. E, para começar já no contexto da nossa entrevista, nós já temos aí uma pergunta aí para eles responderem. Professor Mauro, leia, por favor. A pergunta de acolhida é o seguinte: você já leu alguma entrevista? É uma segunda pergunta: já escutou alguma entrevista pelo rádio ou assistiu pela TV? E, por fim, se sim, qual foi? Você já leu alguma entrevista, já escutou no rádio ou na TV? E se já fez isso, qual foi essa entrevista? Como foi essa experiência? Então, vocês terão aí 1 minuto para vocês falarem se já leram, se já ouviram alguma entrevista e qual foi. 1 minuto. De volta aqui com a participação dos alunos e professores, A gente estava com saudade disso, Pro? Já nesse retorno para poder ver a participação de vocês. A aluna Raquel, da Escola do Prado, a Pro Carla, disse sim, várias, sobre Covid, com certeza. Nós vimos várias entrevistas aí falando sobre esse assunto. A Pro Fátima, bom dia. Estamos sem as imagens? Deve estar regularizado agora, Pro? Verifica aí seu aplicativo. A Pro Sônia mandando, que sempre manda os alunos ler sobre entrevista, A Lara, a Yara, a aluna do Pro Francisco, disse: eu nunca li, eu nunca li uma entrevista. É impossível nunca ter lido uma entrevista, mas se não leu, vamos procurar ler ou assistir a uma entrevista, porque você pode assistir também ou ouvir no rádio. E aí a participação dos alunos e os nossos professores, Pro. Bom, então eles comentaram que já leram, alguns ainda falaram que não ouviram ou nunca leram uma entrevista, mas eles vão ter uma oportunidade de acompanhar, porque nós vamos fazer na íntegra uma entrevista que está no caderno do aluno, professor Mauro? Isso, com então, alguns comentários sobre a entrevista. Então, nós vamos deixar bem claro nesse contexto. Nós estamos focando na entrevista jornalística, tá? A entrevista jornalística. Por quê? Porque existem outros tipos de entrevistas. Existem entrevistas de emprego, existe uma entrevista também sobre comportamento, entrevista coletiva, e nossa entrevista é, no caso aqui, jornalística.
jornalística. E o que é? Vamos contextualizar aí a situação da entrevista jornalística. Então, a entrevista é um gênero textual de grande circulação nas mídias digitais e frequentemente publicados em jornais e revistas. Tem informações a respeito de uma pessoa normalmente famosa, né, do meio artístico, cultural, científico, político ou religioso. Então, o primeiro passo, vocês precisam entender que uma entrevista é um diálogo, mas não é esse diálogo, vamos dizer assim, formal, é um diálogo entre uma pessoa ou mais. Então, nós temos que ter um entrevistador e um entrevistado, e essas pessoas estão conversando sobre algum assunto específico. Esse assunto, ele é importante, que tem o objetivo de trazer declarações ou afirmações importantes que ajudam também no nosso dia a dia até ter assim embasamento e um posicionamento sobre alguma situação, sobre uma questão específica. Então, esse é o objetivo da entrevista no campo jornalístico, passar uma informação relevante e, através dali, o entrevistado e o entrevistador comentam sobre situações que, no caso, nós teremos opinião sobre aquele contexto. Tá? Então, é bom lembrarmos também o seguinte: a entrevista que eu coloquei aí é a entrevista que está no caderno do aluno. Essa entrevista, vocês terão aí alguns pontos específicos. Como a entrevista é um gênero da oralidade, a pessoa, quando você está lendo a parte escrita da entrevista, então é bom atentarmos o seguinte: normalmente na fala nós temos algumas expressões que dá para ver, a pessoa entende, às vezes um gesto muda. Na entrevista não tem como. Então nós usamos alguns recursos, como... vamos pensar aqui. Eu coloquei entre parênteses, algumas palavras vêm entre parênteses, porque são utilizadas ali siglas, depois na sequência vem a explicação dessas palavras. Também nessa entrevista vocês vão encontrar alguns colchetes. Esses colchetes também, eles têm ali o objetivo de colocar alguma informação acessória, alguma informação que talvez numa entrevista que vocês estivessem vendo, né, uma entrevista de vídeo, vocês teriam a oportunidade de entender o contexto. Ali não dá, tudo bem? Então, nessa entrevista, então, vocês vão encontrar colchetes e algumas partes com travessões ou pequenos traços que também têm o objetivo de colocar alguma informação. Normalmente, nessas entrevistas que nós estamos lendo, acrescenta essas ideias para poder pensarmos o seguinte: se naquele momento o entrevistado ele agiu de uma maneira mais, vamos pensar com entusiasmo, ou falou alto, baixo, então esses vão dar o detalhe da nossa entrevista aí. Agora que nós já vimos aí que essa entrevista precisa desses detalhes, nós vamos atentar à primeira atividade, que é a leitura da entrevista, e conforme o Mauro ler aqui essa primeira atividade, eu comento algumas situações aí para nós. Vamos lá, professor Mauro. Muito bem, vamos à leitura então, na tela aí para a gente ver. Leia essa entrevista concedida pela jovem Ana Paula, de 27 anos, ao Jornal Joca. Ela participa de uma missão da Agência Europeia Espacial e pode se tornar a primeira astronauta brasileira. Conheça a jovem que pode ser a primeira astronauta brasileira. É um texto da Helena Rinaldi. A Agência Espacial Europeia, a ESA, selecionou uma jovem brasileira, Ana Paula Castro, de 27 anos, para fazer parte de uma missão espacial simulada que aconteceu em dezembro no Havaí. Esse tipo de missão é um treinamento que futuros astronautas fazem para entender como funcionam as missões espaciais reais. Para comemorar o Dia do Astronauta, o Joca entrevistou a Ana Paula para saber como funciona esse tipo de simulação e o que é preciso fazer para seguir essa profissão. Confira. Exatamente. Nós temos lá naquela entrevista, naquela primeira parte, já uma parte contextualizada, né, professor Mauro? Já está falando o título, como que será, o que acontece, quem é a pessoa entrevistada. Isso é muito importante na entrevista, né? Então, agora nós vamos fazer a leitura propriamente dita da entrevista. O professor Mauro fará a parte do Jornal Joca e eu farei a parte da astronauta. Entrevistada, sim. Ok. Vamos à primeira pergunta. Você passou por um processo de seleção até ser escolhida para a missão? Como foi isso? Para chegar aqui, numa simulação, foi um longo caminho. Primeiro, eu me formei em engenharia aeroespacial pela Universidade de Brasília. Depois fiz um mestrado. Aí a explicação. Mestrado, no caso, é um tipo de curso que as pessoas podem fazer depois que terminam a universidade para se aprofundar em uma área específica. Então, ela estudou na China. Depois, continuando, ainda estou estudando Direito
na área espacial. Aqui, gente, eu vou parar nesse momento da entrevista e vou colocar alguns adendos aqui para o professor Mauro para comentarmos aqui. Vocês terão a oportunidade de ler na íntegra, mas, como o nosso tempo aqui será menor, vamos comentar. Professor Mauro, aqui você já percebe que ela passou por um processo de seleção e fez uma pergunta. Ela respondeu que passou por um processo e nós já vimos ali que tem algumas explicações. Isso é importante colocarmos aí para os alunos que estão em casa, porque essa explicação entrou aí nesse contexto. Você consegue nos pontuar nesse contexto? Então, na verdade, a pergunta é, você passou por um processo de seleção até ser escolhida para a missão, e ela aponta a universidade, né? Que ela começou como engenheira aeroespacial na Universidade de Brasília, e depois ela foi terminar a universidade na China. Então, já mostra essa questão de especialização, de você buscar se qualificar, né? Enfatizar ali qual que é o papel que você vai buscar. Exatamente. Então, nós já temos aí esses adendos, que são essas informações entre os parentes e os colchetes, conforme eu mencionei para vocês. Agora, vamos para a segunda questão. Segunda questão. Ainda está na primeira. Segunda questão. Como funciona a missão espacial de que você participou em dezembro? Uma missão espacial simulada são testes feitos em um lugar parecidos com os ambientes extremos, locais onde seria muito difícil sobreviver em razão das condições, como temperatura, acessibilidade a diferentes fontes de energia ou alta pressão que a gente pode achar no espaço. Eles acontecem em lugares que não possuem muitos habitantes, justamente pelo fato de serem locais extremos, como a Antártida. Nessa missão, estamos na base de um vulcão, mas esses testes também podem ser feitos em oceanos e desertos. Eles são muito importantes, que são um treino para as missões espaciais de verdade. A gente se veste, age, come e faz tudo como os astronautas. Infelizmente, como estamos na Terra, não temos como simular a gravidade. Mas aqui estamos simulando como se estivéssemos morando na Lua. Então, tem baixa gravidade, mas ainda tem gravidade. Mas ainda assim tem gravidade. Mas ainda assim, né? Ok. Tem gravidade. Próxima questão. Qual era o objetivo da missão? Testar as tecnologias necessárias para morar na Lua e fazer experimentos, para ver como funcionariam alguns aspectos, como a comunicação. A gente também estuda os efeitos de ficar isolado no comportamento das pessoas. Por exemplo, estudamos como é ficar isolado com uma equipe que não é sua família e quais são os efeitos de ter uma alimentação muito repetitiva, porque nosso cardápio aqui não é muito variado. Nós temos uma pequena seleção de comidas não disponíveis. Então, precisamos ser bem criativos para não enjoar da comida. Outra atividade importante desse tipo de missão é que, por estar em um vulcão, esse cenário parece muito com a Lua e com Marte há alguns anos. Os vulcões possuem tubos de lavas, que são cavernas que foram formadas quando a lava foi se movimentando e, depois de muitos anos, ficam sólidas, se tornando ambientes muito seguros para a gente construir habitação, porque eles nos protegeriam da radiação. Tipo de radiação, no caso aqui, aí aparece a informação entre os colchetes e parentes que eu comentei para vocês, tipo de energia que, quando em níveis muito altos, podem causar problemas para a saúde, como queimaduras no espaço e poderia nos proteger dos meteoritos, então seria um local ideal para morar lá fora. Muito bem. A outra pergunta, essa experiência é mais um passo para você ir para o espaço no futuro? Com certeza, porque ela vai me dar a experiência de viver em um ambiente extremo, com comunicação limitada e a experiência em si de ser astronauta. Do que é preciso para ser astronauta? É muito importante estudar bastante. Para ser astronauta, é necessário, no mínimo,
ter terminado a universidade e adquirir experiência profissional. Pode ser em várias áreas, não só engenharia. Por exemplo, você pode estudar física, ciência da computação, engenharia, matemática. Vamos lá. Matemática. Outra coisa importante é cuidar do corpo. Astronautas precisam ser fortes, então é necessário praticar exercícios físicos. Quando a gente sai com a roupa de astronauta, é bem difícil. Muita gente precisa parar para retomar o ar. Por isso, temos que nos exercitar todos os dias aqui na simulação por 1 hora, além de comer bem. Também acho que vale a pena investir no inglês, se possível. É sempre bom aprender outras línguas, isso pode abrir portas. Ô, professor Mauro, pois agora não. para parar um pouquinho, eu sei, para não perder o contexto aqui de vocês entenderam a entrevista da primeira astronauta, né, que poderá ser a primeira astronauta, é bom lembrarmos assim, que assim como aconteceu de travar, aconteceu de ficarmos alguma parte e não conseguir, na entrevista, na oralidade, isso acontece, isso são marcas da oralidade, a pessoa para um pouco, pensa, existem expressões, nossa. Então, em alguns momentos, existe essa parte de gesticulação. Sim. E entonação, a pessoa lembra de algo, percebe que esqueceu alguma coisa. Então, na parte da entrevista que você vai fazer direto com uma pessoa, isso ocorre, tudo bem? Mas aí, quando no momento que você vai escrever, vai fazer a transcrição dessa entrevista, essa parte da fala não é necessária. Então, de esquecer, a pessoa esqueceu aqui de um momento, a pessoa respirou um pouco mais profundo aqui. Não, esses detalhes não entram quando vocês forem fazer a parte das anotações. Então, continuando falando aí sobre essa entrevista. Ok. Como você se sente podendo ser a primeira astronauta brasileira? Eu fico muito feliz e honrada em poder ser a primeira astronauta brasileira, mas ainda preciso de muita experiência na área para tentar entrar em um programa de treinamento de astronauta. Eu fico muito grata em trazer essa representatividade para o Brasil, não só por ser brasileira, como também pela minha história. Eu estudei em um colégio público durante a minha vida inteira. Me formei em uma universidade pública. E tudo o que eu consegui foi com bolsas ou com a ajuda de vaquinhas, tanto para ir à China, como para essa simulação em que tive a oportunidade da Agência Espacial Brasileira. Quero muito me tornar a primeira astronauta brasileira para inspirar crianças e jovens e mostrar que, se persistir, é possível conseguir qualquer coisa. É só investir muito esforço e dedicação, porque nós, brasileiros, temos muito potencial. Só nos faltam oportunidades. Muito bem. Mais uma pergunta. Que conselho você daria para crianças que querem ser astronautas? Minha dica é: sejam curiosos e curiosas. O que move a ciência hoje é a curiosidade. Então, tente entender como as coisas funcionam, o que são os elementos que vemos no céu, como funcionam os elementos naturais como funcionam os fenômenos naturais, etc. Bom, então aqui nós temos a finalização da entrevista, né? Ela comentou, então, um aspecto de o que seria trabalhar, como que ela se formou, quais são as expectativas. Ela disse que ainda não está fazendo parte das simulações, né, para poder participar como primeira astronauta brasileira. Nós vimos que é uma jovem de 27 anos, tem uma boa formação. E sobre essas questões aí agora eu vou deixar para vocês. Nós já vimos, então, toda a entrevista e agora tem uma pergunta a respeito desse gênero e, especialmente, sobre essa questão dessa entrevistada. Vamos lá, a primeira pergunta sobre ela. A entrevista é um gênero textual cujo objetivo é divulgar informações a respeito do entrevistado. Organizada na forma de perguntas e respostas, as entrevistas geralmente focam aspectos da vida pessoal ou profissional do entrevistado. Ana Paula, por exemplo, pode se tornar a primeira astronauta brasileira. Pergunta A. Quem é a entrevistada e sobre o que ela fala? Faço essa. Pergunta B. Qual é o objetivo do jornal ao publicar essa entrevista?
Então, como uma revisão, nós estamos recapitulando o que é o gênero entrevista. Eu deixei bem simples aí, eu acredito que muitos vão conseguir recapitular e entender aí. Então, vou dar 1 minuto para vocês falarem um pouquinho sobre essas duas questões. Luiz falou? De volta aí com a participação dos professores e alunos. Os professores, a pergunta era, né, quem é a entrevistada da nossa entrevista aí que a gente fez aqui a simulação. E aí a resposta, né, que estava bem fácil, o nome dela é Ana Paula. Ana Paula, todos aqui dizendo Ana Paula, né? A professora Maria das Graças, a professora Suzana, todos dizendo Ana Paula. A aluna Isabelle Rodrigues também participando aqui. E a segunda pergunta é qual o objetivo que o jornal teve, o Jornal Joca teve ao trazer essa entrevista, publicá-la, né? Qual o objetivo que será que eles têm porque eles estão ainda respondendo? Vamos aproveitar aí para dar uma ajudada neles, na resposta deles. Exato. Antes de mais nada, Mauro, você comentou que o professor que falou assim, professor Luiz, né? Luiz. A professora está um pouco nervosa, realmente, Luiz. Essa retomada sempre é um pouco apreensiva para nós, né? Até mesmo para vocês no começo do ano, quando chega lá, como serão os seus alunos, se é uma turminha diferente, como que vão reagir, como que é o primeiro dia. Realmente eu estou um pouquinho nervosa, mas acredito que com o tempo vocês já vão se habituando e vão perceber que é assim mesmo, que até com o tempo, né, isso passa. Às vezes não, né? Então, tem mais algum comentário? Não, professor? ainda estão respondendo. Vamos dar uma endossada, então, qual é o objetivo do jornal publicar essa entrevista, né, Pro? Isso, então vou passar algumas informações importantes a respeito desse contexto. Então, nós vimos lá que essa entrevista ela foi circulada no Jornal Joca. O Jornal Joca é um jornal criado, então, pela USP, e no contexto é o primeiro jornal para jovens e adolescentes, Jornal da Joca, tá? E o dia, eu acho passar importante informação para vocês. Eu vou colocar a resposta na tela e nós vamos conferir aí com calma sobre essa atividade. Então, quem é a pessoa entrevistada? A pessoa entrevistada, então, é a Ana Paula, né? Ana Paula Castro, ela fala sobre a experiência de ser a primeira astronauta brasileira, né, de possível, né? E qual o objetivo desse jornal publicar essa entrevista? O jornal tem como objetivo expressar o perfil da jovem, né, que pode se tornar a primeira brasileira, e traz relatos pessoais dela. Ela discorre, né, ela fala sobre as etapas e como funciona para poder chegar a essa missão que ela pretende, né, que é ser astronauta. Isso. Agora, a segunda questão. Bom, sobre o tipo de linguagem empregada pelo entrevistador e pelo entrevistado. Que linguagem foi utilizada ali? Aí você pode colocar sua resposta também. Que tipo de linguagem eles utilizaram? Se é uma linguagem formal, é uma linguagem bem simples, houve gírias, não houve, se é uma linguagem do cotidiano. Depois, se houve ali, dentro da entrevista, escrito, na parte escrita, se houve alguma expressão oral, por exemplo, quando nós fazemos algum tipo de retomada, né, tipo assim, então, então, se houve esses tipos de palavras que apareceram, na verdade, tipos de expressões apareceram ali no texto. Então, um minuto. Bem. Muito bem. Eles já estão respondendo, Pro. Aqui, conseguiram? Ó. Já estão respondendo já. Estão dizendo que a linguagem que é utilizada é a linguagem formal, né? E assim, ainda não estão dizendo sobre se foram inseridas algumas dessas expressões que você colocou, mas a linguagem formal. De certa forma, a linguagem é formal, né? Só que é aquele formal mais improvisado, né?
que de vez em quando pode surgir. Mas houve alguma inserção dessas expressões, Pro? Na parte da entrevista escrita, não. Mas conforme eu estava fazendo leitura, até mesmo por conta do nervosismo, o contexto aqui, algumas expressões, né, orais apareceram, né, algumas travas, alguns momentos eu fiquei... Então, apareceram na minha oralidade. Porém, na entrevista, não. Tá? Então, vamos lá, as respostas então aí na tela para comentar com vocês. Então, sobre a parte da linguagem. Ele utilizou uma linguagem formal, que é esse tipo de linguagem relacionada ao contexto, e já que é uma entrevista para um jornal, utilizou, então, sem expressões comuns no dia a dia, vamos assim dizer. E também não apareceu nenhum tipo de expressão nesse contexto. Então, é exatamente isso. Muito bom, bem. Agora nós temos alguns comentários sobre a questão da entrevista. Eu coloquei somente essas respostas. E eu peço, então, tenha um comentário para falar. Os professores terão acesso a todo esse material. Ele está na íntegra, essa primeira parte do caderno, para os professores acompanharem. Outras questões a respeito do gênero também tem lá. E nós precisamos lembrar o seguinte: normalmente, numa entrevista, tem uma pauta, tem um roteiro que a pessoa faz antes, já procura saber quem é a pessoa entrevistada, procura de algumas informações para chegar lá e não ficar assim, nossa, o que será que eu vou falar, o que eu vou perguntar? Já tem perguntas antes, né? Então, foi isso que nós vimos hoje sobre a entrevista, qual é a função da entrevista, e lemos aqui a entrevista da Ana Paula. Agora, professor Mauro, tem alguma coisa para falar? Sim, para que vocês participem da nossa página no Instagram, né? Língua Portuguesa _AF, como está aí ó, no GC colocado aí na tela. Língua Portuguesa _AF, vocês podem publicar ali os comentários sobre a aula, qualquer outra atividade que vocês tenham feito em cima da aula, ou qualquer outra informação que vocês queiram divulgar. Está aberto para a participação dos alunos e professores. Avaliem a nossa aula, como está colocado aqui na tela, e lembre-se, os alunos, que a partir de hoje tem as tarefas, né, que estarão nos aplicativos, que vocês poderão acessar também aí depois das aulas. Um abraço, muito obrigado pela participação de vocês, que bom que nós voltamos. Muito obrigada, e na próxima aula continuaremos sobre o gênero entrevista. Muito bem, até lá. Até lá.